Pronto, sexto ano História. Aí nós vamos aqui, o que eles construíram, se falando sobre os povos incas, viu? Estudamos os incas, estudamos os olmecas, estudamos os astecas, os maias, estudamos sobre o que eles produziam, o que eles fizeram, certo? E tudo mais. Então nós temos essas civilizações, ok? Essas civilizações e vamos agora falar sobre a civilização no Brasil. Então eu vou do mesmo jeito fazer a pergunta e a resposta, vocês vão copiar aí, tá certo? E vamos seguindo em frente. Deixa eu botar aqui essas sexto ano, que são questões novas. Para a gente dar continuidade, viu? Então, nós temos aqui no Brasil, certo? Nós temos aqui no Brasil as civilizações. Já estudamos olmecas, maias, astecas, tudo isso, viu? Então, se um dia vocês tiverem a oportunidade de ir no México, ir no Peru, e conhecer Machu Picchu, e conhecer as civilizações lá, olmecas, astecas, e tudo mais, será muito bom para vocês, viu? Porque quando a gente conhece assim outros países, aí a gente tem uma visão de mundo melhor, viu? A gente aprende mais com eles, certo? E a gente... deixa eu só botar um recado aqui. Então a gente aprende mais com eles, certo? E nós temos aqui no Brasil as civilizações no Brasil, viu? Aí eu vou falar para aqui, depois eu vou Aí, vamos aqui, certo? Em alguns lugares do Brasil, os mais antigos vestígios dos povos pré-históricos, isso aqui não é para escrever não, viu? Só quando eu fizer a pergunta. Datam do período paleoíndio e em outros do arcaico. São restos de ossos, utensílios e pinturas rupestres encontrados em diversos sítios arqueológicos. A gente já falou sobre isso. Sítio arqueológico da Serra da Capivara e o sítio arqueológico lá da Bahia, viu? Do sítio, esqueci o nome do sítio, mas tudo bem. Toca da Esperança, pronto. Aí nós temos esses elementos aqui que indicam que teve povos antigos aqui, viu? Então, os humanos pré-históricos na região do Brasil atual registravam seu cotidiano e suas crenças nas paredes das cavernas. Alguém já viu aqui a Gruta de Lascaux, a Caverna de Lascaux? Já viu, João? Não, senhor. Aí depois você procura no YouTube a Caverna de Lascaux. Lascaux é uma cidade da França. Se escreve Lacoux, Lascaux. Aí lá tem a caverna, né? Que ela tem pintura nas paredes, pintura nas paredes e nos tetos. Cada coisa linda. E lá não entra mais ninguém, sabe? Porque o gás carbônico estava afetando as pinturas. As pessoas começaram a visitar, né? E aí o gás carbônico, você sabe muito bem que o gás carbônico ele afeta as tintas, né? Ele afeta as tintas. Então, aqui no Brasil também temos vários
várias pinturas rupestres. Com o passar do tempo, é claro que ela vai se apagar se não cuidar. E ela é o registro dos povos antigos aqui no Brasil, viu? Aí aqui no Brasil nós temos essas pinturas rupestres, elas estão lá mostrando que o homem estava caçando, que o homem estava colhendo, certo? Como era a vida do homem primitivo. Isso há muitos e muitos anos atrás, né? Essas pinturas são utilizadas para compreendermos os conhecimentos e as práticas desses povos. Alguns pesquisadores consideram que essa linguagem simbólica é um tipo de escrita pictórica, com a função de registrar e partilhar informações sobre aquele grupo. Nas paredes das cavernas e nas rochas do Parque Nacional da Serra da Capivara, no Piauí, local considerado patrimônio nacional e mundial, está uma das maiores concentrações de pinturas rupestres do mundo. Então, quem tiver curiosidade depois de ver a Gruta de Lascaux, né? João, tu terminaste o questionário de geografia? Ainda não, senhor, professor, que isso já estava terminando, aí não deu, dá uma lá para... Pronto. Durante as aulas que a gente não tiver, aí você vai terminar, viu? Sim, senhor. Pronto. Ao invés de você estar fazendo a atividade do Google Sala de Aula e ela, aí vai fazer as atividades do vídeo, tá certo? Pronto. Então, aí, essa Serra da Capivara é um parque nacional lá no Piauí. Ele é considerado um patrimônio nacional e mundial das pinturas rupestres, certo? Ele traz essas imagens muito bonitas, certo? Como eu já disse, lá na França tem a Gruta de Lascaux, certo? E essas imagens, ele fala dos rituais dos povos que habitavam a região. Cenas da vida cotidiana e de animais típicos do local, como cervos e lagartos. Na maioria das pinturas predominavam os pigmentos vermelhos, certo? E brancos. Já o tipo de grafismo varia de acordo com a época e o povo que criou, viu? Então aqui no Brasil é só essa questão. A gente vai falar do povo Sambaqui daqui a pouco. Olha, o início da história no território do Brasil. Os portugueses chegaram no dia 22 de 1500, né, 22 de abril. Aí eles chegaram à América, aqui no Brasil, e tem sido apontado oficialmente como início da história do Brasil. Mas isso não é verdade, porque existiam seres humanos aqui, né, no território, os nativos, certo? Vários estudos tá tendo em andamento. Deixa eu ver quem é que tá chegando aqui agora. Ok. Liguem as câmeras, viu? Eu não tô vendo ninguém com câmera aqui não. Aí, liguem as câmeras. Aí, olha, nós temos vários estudos que mostram, né, diferenças de opiniões sobre esse assunto. Luzia tem sido apontada como o fóssil humano mais antigo encontrado no Brasil, que data de cerca de 11,5 mil anos antes de Cristo. Entre a época em que Luzia viveu e a chegada dos portugueses, em 1500, passaram-se aproximadamente 10 mil anos. Durante todo esse tempo, os habitantes das terras que correspondem ao Brasil disputaram domínio e regiões. Né? Essas sofreram inúmeras transformações e criaram culturas diferentes. Existiram muitos anos de história antes da vinda dos colonizadores portugueses. A data oficial de 22 de abril de 1500 é o marco da história do Brasil. Ela foi estabelecida porque durante muito tempo a história foi escrita e contada a partir dos relatos dos conquistadores e não a partir da história recuperada dos primeiros habitantes do continente. Quando os colonizadores portugueses atravessaram o Oceano Atlântico em busca de novas terras, em 1500, eles não chegaram a um país chamado Brasil, mas uma terra sem fronteiras definidas. Somente após vários séculos, os contornos do país em que hoje vivemos foram estabelecidos. Aí vocês vão botar o nome dos sambaquis. Sambaquis, certo? S-A-M-B-A-Q-I-S, sambaquis. O que aí vocês vão botar aí? O que significa sambaquis?
Bota aí a pergunta aí, o que significa sambaquis? E a resposta... A resposta é do tupi tamba, marisco. Do tupi tamba, que significa igual a marisco, né? Certo. História. O que significa tambaqui? Aí do tupi tamba, Certo. que é igual a marisco. Igual a marisco. Já? Certo. Igual a marisco. E vírgula, que é igual a amontoamento. Deixa eu ver quem foi que chegou aqui. Eloá. Tá atrasada, viu, Eloá? Tá atrasada. Tá atrasada. Você e Davi chegaram atrasados, viu? Terminou o amontoamento, aí vírgula, grande amontoamento de conchas e restos de peixe e outros animais. Grande amontoamento de conchas grande amontoamento de conchas e restos de peixes e outros animais. Ok. Aguarda aí agora a próxima pergunta. Aí, olha, vou falar um pouco sobre os tambaquis, viu? Aliás, os sambaquis. Foi encontrado um importante vestígio no país, né? Esse importante vestígio, eles são os sambaquis, que é o grande amontoamento de conchas e restos de peixes e outros animais, feitos por grupos humanos há milhares de anos. Então, sambaqui, ele vem do tupi-guarani tamba, e significa marisco, e que é amontoamento. Aí, em 1999, no sambaqui de Capelinha, o mais antigo de que se tem notícia, foi encontrado o fóssil de um homem apelidado de Luzio, certo? Em 1999, agora há pouco, faz pouco menos de 30 anos. O sambaqui de Capelinha fica na região do Vale do Ribeira, no estado de São Paulo. Então, aí vocês vão ver, né? Então, é uma região, né? Esse sambaqui é uma região onde se encontra vários fósseis, né? De conchas, restos de peixe e outros animais. Então, foi encontrado o crânio desse homem, certo? Então, o sambaqui de Capelinha, ele fica lá na região do estado de São Paulo, lá no Vale do Ribeira. Aí, segundo os pesquisadores, ele viveu há cerca de 10 mil anos antes, né? E Luzio foi enterrado com as pernas flexionadas, envolvidas em argila e conchas, certo? Como Luzia, ele era um paleoíndio, que não parecia com os indígenas atuais do território brasileiro. Ele tinha 1,60 m de altura e as feições eram semelhantes aos nativos da Oceania ou da África. Segundo as descobertas, Luzio se alimentava de frutas, raízes e carne, mas comia pouco peixe. No entanto,
dentes de tubarão encontrados no mesmo sítio arqueológico indicam que ele tinha contato com o litoral, certo? Então, nesse período, nós temos aqui esse sambaqui, que tem vários no Brasil. Aqui no Ceará ele é bem famoso também. E nesse lado do Vale do Ribeira foi encontrado o luzio, né? Que ele não se parece com os nativos brasileiros atuais. Ele se parece mais com o povo da Oceania ou da África, viu? E ele, segundo as pesquisas, ele se alimentava de frutas, raízes e carne. E eu vou botar aqui, fale sobre luzio. A próxima pergunta é fale sobre luzio. Fale sobre luzio. Luzio é o nome desse homem, né, que foi encontrado. Aí vocês vão colocar, né? Fale sobre luzio, L-U-Z-I-O. Aí foi encontrado um fóssil de um homem apelidado de Luzio. Tudo isso aqui é a resposta, viu? Luzio, vamos lá. Aí, Luzio, é que eu estou grifando aqui. Ele viveu há cerca de 10 mil anos. Ele viveu há cerca de 10 mil anos. Certo. 10 mil anos, vírgula, foi enterrado com as pernas flexionadas. Foi enterrado com as pernas flexionadas. Ai, ai. Foi flexionado com as pernas enterradas. Eita! Foi enterrado com as pernas flexionadas. Certo. Flexionada. Vírgula, envolvida em argila e conchas. Envolvida em argilas e conchas. Certo. Ponto continuado. Era um paleoíndio. Era um paleoíndio. Certo. Vírgula. Não se parecia com os indígenas atuais. Não se parecia com os indígenas atuais. Não se parecia com os meninos atuais. Do território brasileiro. Ponto continuado. Tinha cerca de 1,60 m de altura. Tinha cerca de 1,60 m de altura. Certo. E feições semelhantes às dos nativos. Ô, professor, Oi. qual é a resposta de vários sobre Começa aqui. Foi encontrado, tal, tudinho isso aqui, viu? Começa aqui. Foi encontrado. João tá onde? Tinha cerca de 1,70 m de altura. E feições semelhantes
e feições semelhantes Certo. a dos nativos da Oceania ou da África. Feições semelhantes às dos nativos da Oceania ou da África. Certo. Ou da África. Ok. Aí, ponto continuado. Se alimentava de frutas. Se alimentava de frutas, Certo. raízes e carne. Certo. Vírgula. Mas comia pouco peixe. Mas comia pouco peixe. Ponto. Pessoal, termina aí, viu? Tá perto de terminar? Professor, eu tô em fale sobre luz, tá? Oxe, ainda não começasse? É porque eu saí rapidinho de casa. Tá certo. Vai, copia aí rapidinho pra gente terminar. 5 minutos, viu? Quando der 8h45, a gente vai fazer. Daqui a 3 semanas, 2 semanas, essa semana já está quase terminando. Aí tem a outra já é prova, viu? Prova bimestral. Sexto ano eu vou marcar depois um horário com vocês para a gente pegar e dar continuidade a algum assunto, ou história ou inglês, viu? Aí eu vou falar com vocês para ver se vocês concordam. Não é obrigado não, viu? É só se vocês concordarem, mas só se for necessário, para a gente pegar e ter uma aula extra, viu? Amanhã não é feriado, amanhã é aula normal, viu? Amanhã é aula normal. O feriado já foi antecipado. Semana Santa. João, e aí, tá gostando das aulas assim? Sim, senhor. Certo. É mais trabalho assim ou você tá achando que é mais exercício, essas coisas assim? Não é mais fácil. E é? É, Por porque quê? antes era tinha que assistir todo o vídeo, para copiar tudo, era difícil mais de acompanhar. Ah, entendi. Muito bom. É bom saber disso. Aí, já que tu gosta desse negócio antigo, assim, de civilização antiga, aí depois tu vê a Gruta de Lascaux lá no YouTube, viu sim? Sim, senhor. É muito legal, eu gostei. Se um dia eu for lá na França, eu pretendo ir, né? E se eu puder, eu vou lá conhecer a Gruta de Lascaux. Eu vou conhecer a réplica, né? Que eles fizeram a réplica, mas aí é quase a mesma coisa. Sexto ano, e aí, ó? Faltam 3 minutos, viu? Avia aí, adianta aí. Tá terminando. Certo. Então, olha, sambaquis, né? A gente já viu, né? É... Sambaquis é esses amontoados de fósseis que tem, né? De conchas, de peixe, outros animais, essas coisas assim, né? Então, aqui no Ceará, no interior, também tem uma cidade que tem um monte desses fósseis
e eles estavam contrabandeando esses fósseis. Aí até a Polícia Federal foi em cima e foi fazer a investigação sobre essa situação lá, viu? Cadê, professor? Ok. Todo mundo já terminou? Sim ou não? Pronto, aí eu vou passar, viu? Quem não terminou aí tem que tirar print e aí deixa lá. O assistente tira aí print para botar lá no grupo. Eu já tirei. Ok. Aí aqui ó, nós temos um infográfico sobre os sambaquis. Há 10 mil anos, grupos nômades marcaram suas culturas com edifícios de conchas e restos de outros peixes e aí outros animais. Montanha de corpos. Durante a construção dos sambaquis, mortos eram enterrados juntos com seus objetos pessoais em covas delimitadas por toras de madeira. Os corpos formavam uma das camadas do monumento. No fim do ritual funerário era erguida uma base em que se acendia uma fogueira. Então, é tipo uma montanhazinha, né? Que eles botavam as pessoas mortas e aquelas conchas, né? Diferentes utilidades. Cada comunidade construía seus sambaquis para atender às necessidades específicas. O monumento podia dobrar de tamanho rapidamente com o objetivo de demarcar o território. Cumprida essa função, continuava a subir até que servisse, por exemplo, de mirante à beira-mar. Prova de riqueza. Sambaquis de uma mesma época. Aí é prova de riqueza. Sambaquis de uma mesma época e tamanhos diversos indicam que grupos mais populosos e com mais prestígio dispunham de edificações maiores. Com novas camadas adicionadas a cada geração, podiam chegar a 30 metros de altura e 200 metros de diâmetro. Então eles cobriam aí, ó. Aí materiais. A edificação reunia restos de animais marinhos como peixes, tubarões e arraias, objetos utilizados no cotidiano, como lâminas de machado, agulhas e anzóis e ossadas humanas. Tudo era coberto por conchas, moluscos e areia e sustentado por toras. Frutos do mar. Com o domínio de tecnologias de pesca, como a construção de embarcações, os sambaqueiros conseguiam buscar alimentos em alto mar. Artefatos como anzóis e flechas, feitos com ossos e lanças de pedra lascada, eram utilizados para a captura de animais marinhos. Então eles usavam a flecha para capturar peixe e tudo mais. Então eles enterravam as pessoas com conchas do mar e assim vai subindo a montanha, né? Eles vão cobrindo de terra, aí vai subindo, subindo. Então quem tinha mais poder tinha os sambaquis mais altos. Sambaqui é esse local aqui, viu? Aí vou falar sobre o declínio dos sambaquis. Há cerca de 3 mil anos atrás houve o declínio dos grupos sambaquieiros, época em que chegaram à região levas de povos caçadores e agricultores provenientes da Amazônia. Eram migrações de um dos maiores e mais poderosos grupos linguísticos, os Tupi-Guarani, que se espalhavam pela faixa litorânea e além dela. No período formativo, os Tupi-Guarani desenvolveram sistemas de sobrevivência alternativos. Os tupinambás tinham como base a produção de mandioca combinada com a caça, a pesca e a coleta, certo? Qual é vou botar aqui a pergunta. Qual é... Bote aí, viu? Qual é
Qual é a base de produção dos tupinambás? Aí vocês vão colocar aí, viu? Para a produção do quê? Tupinambás. Tupinambás. Certo. Aí, mandioca combinada com caça, pesca e a coleta. Qual é a base da produção de tupinambás? Mandioca combinada com caça, pesca e coleta. Vou botar a próxima pergunta para... Peraí, professor. Não, pero nada. Professor, que nome é esse? Tupinambás. Obrigada. Terminou, João? Sim, senhor. Aí é mandioca combinada com caça, pesca e coleta. Aí agora vem a próxima pergunta. Qual era a alimentação dos guaranis? Qual era a alimentação dos guaranis? Certo. Tinha o milho como ingrediente principal da alimentação. Tinha o milho como principal ingrediente de alimentação. Pois ele tinha como ingrediente principal Certo. de alimentação. Certo. Ok, só até aí. Pois, Eloá, se acostume, viu? Que agora a gente tá no 6º ano, viu? 6º ano escreve mais, copia mais, faz tudo mais. Eu não sei, professor, porque eu não copiando vendo não. Porque eu não vi negócio eu muito rápido. Não, você tem que ver aí a tela, não fique copiando o que eu tô falando. Tô falando aqui para João Óstio. Eu sei, né? Então, é melhor. Sei lá, não quero olhar pra tela. Tá bom. Então, qual é a base de produção dos tupinambás? A mandioca combinada com a caça, pesca e a coleta. A segunda questão, a outra questão. Qual era a alimentação dos guaranis? Tinha o milho como ingrediente principal da alimentação, viu? Então, eles também tinham o território, né? E o território era coletivo. Para as sociedades indígenas, o território é sempre coletivo. Eles era comum a roda de coivara, que é uma prática que consiste em atear fogo no mato de certo local para limpar o terreno e preparar o cultivo. Aí eu vou botar isso aqui. O que é a prática da coivara, roça de coivara? O que é a roça? O que é a roça da coivara? O que é a roça da coivara? Certo. Posso passar? Posso dizer? Sim, senhor, pode. Atear fogo no mato. Atear fogo no mato. Certo. Para limpar o terreno e preparar o cultivo.
atear fogo no mato. Essa é a resposta. Atear fogo no mato de certo local para limpar o terreno e preparar o cultivo. Certo. Ponto. Quando vocês viajam e encontram aí no meio da estrada aquelas queimadas, aquilo ali é a roça de Coivara, viu? Que eles estão botando ali fogo para preparar o terreno para o cultivo, chamada de roça de Coivara. Como assim? Tipo, fogo limpo o terreno. Porque aí ele vai aqueles matos que estão mais secos, né? Eles vão, o fogo consome aquelas palhas, porque se for esperar para o meio ambiente degradar, aí demora um pouquinho mais de tempo. E aí tem as estações do ano, né? Tem o tempo certo tem um tempo certo de colocar a semente, né? Senão não dá no tempo certo das chuvas. Por exemplo, se eu planto em janeiro, aí eu sei que em março vai começar a chover. Então eu planto em janeiro, aí a semente vai brotando, aí vem caindo umas chuvinhas e tal, e aí começa a colher agora, em junho, viu? O milho, o feijão. Aí depois disso eles vão ter que limpar o terreno de novo, ter que plantar para dar mais coisa. Posso passar? Aí, ó. Não, professor, ainda não. Eu vou deixar, a pergunta tá lá em cima. O que é a roça da Coivara? E aqui tá a resposta. Eu tô fazendo essa daí mesmo, já tô na resposta. Pronto, tá aí. Eu não tô tirando, não. Oi? Eu tô terminando a outra. Mas que atraso é esse, Ingrid? Eu tava com medo. Aí, ó, a coivara ainda é bastante usada no Brasil. Há evidência de roças de coivara de mais de 5.700 anos. Os indígenas cultivavam mandioca, batata doce, milho, amendoim, pimenta, abóbora. E aí eu vou fazer essa pergunta aqui, certo? Eu só vou liberar para o intervalo depois que terminar aqui, né? O que os indígenas cultivavam? Certo? Bota essa pergunta, João Hostil. O que os indígenas cultivavam? Aí eles cultivavam mandioca e tem um monte de coisa aqui. Vamos, gente. Já terminaram aí? O que os indígenas cultivavam? Mandioca, vírgula, batata doce, milho, feijão, milho, feijão, mandioca, batata doce, milho, feijão, amendoim, pimenta, pimentão, pimentão e abóbora. É, só isso. Mas história é assim mesmo. Pode se preparar. É 6º ano, minha filha. Não, não tô falando de sexo, não. Eu tô falando que eles cultivaram. Porque eles eram inteligentes. Olha, eles tinham assim, com esgotamento do solo ou com a escassez de caça, pesca, frutos, raízes, eles se deslocavam para outra região. Eles eram nômades ou eram sedentários? Nômades, muito bem. Muito bem. Eu vou baixando, viu? Olha, com a chegada dos colonizadores europeus, com a chegada das... É o quê?
Continuando. Continua, Doriane. Pode, rapidinho que a gente já está terminando. Com a chegada dos europeus, a partir do final do século XV, o maior contato com as línguas faladas no litoral, todas muito parecidas, eram chamados os Abanhinga pelos indígenas e de Tupi pelos colonizadores. Então, esse negócio de Tupi, quem falou foi os portugueses, mas eles falam Abanhenga. Abanhenga. A produção e o uso inicial de artefatos de cerâmica são bastante antigos no Brasil. Alguns deles encontram-se na região dos atuais Pará e Amazonas. Eles datam de 7.000 anos antes de Cristo. São conhecidos mais de 3.000 sítios arqueológicos. Certo? Arqueológicos que confirmam a imensa diversidade cultural dos povos originários da Amazônia. Os estudos estimam que há mais de 1.000 línguas faladas na região antes da chegada dos europeus. Hoje são mais ou menos 240. Eles tinham habilidade com cerâmica, como por exemplo de sofisticados vasos de cariátides, como da foto aqui, né? Que esses vasos eles datam de 1000 depois de Cristo e 1500 depois de Cristo. Esses cariátides são figuras com forma humana, moldadas na borda do suporte do vaso e sobre as quais se apoia a parte superior do objeto, né? Então um vaso que eles têm assim, tem uma basezinha e o vaso em cima dessa base. Aí sobre os quais se apoia a parte do superior do objeto. Esses vasos também recebem rica decoração, feita com inscrições geométricas e apliques de figuras de animais típicos da região amazônica. Aí tem um monte de animais nas pontas dessa base. A construção aqui perto de casa está muito forte hoje, viu? Aí esses vasos recebem rica decoração, né, com animais típicos da região amazônica. Cada vaso tem uma decoração única que jamais se repete. No exemplo ao lado, toda a volta dele é decorada com urubu-rei, né, cabeças de urubu-rei. Então, depois vocês veem aí, João vê o vídeo para ver essa imagem, viu? Aí, ó, característica dos nativos brasileiros. Aí, ó, tem aqui, pra gente já finalizar, a gente vai finalizar com essa página. Aí tem os nativos brasileiros. Havia guerras constantes entre diferentes povos indígenas que viveram no território do Brasil. Qual é a pergunta? Qual é a pergunta? Eu tô já com aquela Pimenta, pimentão e abóbora. Aí, olha, eles tinham muitas guerras, certo? Visando a posse ou a manutenção de áreas férteis. Os derrotados eram expulsos da área conquistada. No final desses conflitos, alguns povos, como os tupinambás, que ocupavam o litoral do território, né, realizavam uma cerimônia na qual comia a carne dos prisioneiros. Isso é chamado de antropofagia, certo? Ele é antropofagia. Segundo a crença tupinambá, ao ingerir a carne, passariam a ter a mesma valentia e inteligência do prisioneiro. A antropofagia também é interpretada como desejo de vingança. Então, algumas tribos eram canibais, chamado de antropofagia, né? Eles diziam que para a pessoa ter o poder, a inteligência do seu inimigo, ele tinha que comer a carne desses inimigos. Aqui nós temos Baía da Traição. Já ouviram falar? Sim, senhor. Pronto, Baía da Traição, dizem... porque eles achavam que ia ter a mesma valentia, ia ter a mesma inteligência deles. Aí aqui na Baía da Traição, se chama Baía da Traição porque os índios traíram os portugueses, né? Os franceses chegaram por aqui, aí começaram a fazer comércio com os indígenas, aí os portugueses tentaram expulsar, não conseguiram,
Aí tentaram fazer um acordo com os indígenas para expulsar os franceses. Aí quando eles disseram, não, pode chegar, tal, quem diz isso são as fontes históricas. Aí ele, não, pode, tal. E quando chegaram lá na tribo, eles pegaram as pessoas, os portugueses, e mataram e comeram, certo? Aí algumas tribos negam, né? Porque isso é uma coisa muito feia, né? É negócio de comer o outro ser humano. Aí esse negócio de ser canibal. Aí o que é que acontece? Canibalismo. Aí eles negam hoje, mas as fontes históricas dizem isso. Daí se chamar Baía da Traição, viu? Canibalismo é crime ou não é? É claro que é. Aí esse costume causou espanto. Esse costume causou espanto aos colonizadores europeus, ele foi proibido e aos poucos deixou de ser praticado. Atualmente há registro de que os Yanomamis ingerem as cinzas dos mortos como forma de homenageá-los. Yanomamis é uma tribo indígena, certo? Cada povo se dividia em várias aldeias com centenas ou milhares de habitantes. Nelas viviam grupos em pequenas moradias familiares, distantes umas das outras. Mas o mais frequente eram as malocas, as habitações coletivas, aquelas casas bem grandes dos índios, chamadas de malocas. Os trabalhos eram divididos segundo o sexo e a idade. As mulheres faziam os trabalhos, né, de mulheres e os homens faziam os trabalhos de homens. E as crianças de criança, jovem de jovem. Certas tarefas cabiam aos homens, como a caça, a pesca, a guerra e a produção de arcos, flechas e outros armamentos. As mulheres cuidavam da coleta de frutos e raízes, da agricultura e da fabricação de cestos, redes e vasos de cerâmica. Essas atividades variavam de um grupo para outro. Em geral, entre os indígenas prevaleciam a monogamia, ou seja, a pessoa casar somente com uma mulher. Mas também, às vezes, havia a poligamia, que era praticada, a gente já estudou isso até em sociologia, que é errado, né? Que é proibido. A poligamia ela era praticada também nesses grupos indígenas, em poucos grupos indígenas, mas era praticado, certo? Especialmente entre os chefes do grupo, ele tinha mais de uma esposa. Os pajés eram responsáveis pelos rituais de consulta aos deuses e pela cura das doenças, usando rezas, ervas e danças. Eles eram responsáveis também por memorizar e transmitir de geração a geração os mitos de seus ancestrais. Então existia também o pajé, existia o chefe do grupo, a monogamia era comum, né, na maioria, mas a poligamia era praticada de vez em quando com os chefes. As mulheres faziam atividades, coleta de fruto, agricultura, fabricação de cestos, redes, vasos de cerâmica. Os homens iam para caça, para pesca, para guerra, produção de arcos, certo? E as crianças brincavam, né? Então, aqui tem um infográfico de Luzia, no período paleolíndeo, caça de grandes animais, o arcaico, plantio de milho, plantio de mandioca e uso do cobre, o formativo, civilizações e grandes impérios. Aí aqui tem a fauna, a megafauna da pré-história brasileira, era formada por 150 tipos de animais. Um dos maiores, o tigre dentes de sabre, pesava cerca de 400 quilos. A anta de porte médio estava entre os mais caçados. Oi. Preguiça gigante. Um dos maiores... Aham. Por causa da poluição de hoje. Isso, é isso mesmo. Preguiça gigante, um dos maiores mamíferos americanos da espécie Eromitherium rusconi. Chegava a pesar mais de 5 toneladas e medir 6 metros de comprimento. Aí aqui no vídeo está mostrando aqui os animais. Seres humanos e animais. Os habitantes mais antigos, como Luzia, conviveram por pelo menos 2.000 anos com animais de grande porte, em uma paisagem de cerrado bem diferente da existente hoje na atual região de Lagoa Santa, em Minas Gerais. Só para a alimentação, apesar de caçarem animais de grande porte, os pequenos grupos de humanos do território
que formavam o Brasil, não foram responsáveis pelo extermínio deles. Isso ocorreu ao fim da Era Glacial, há aproximadamente 10 mil anos antes de Cristo, em razão do impacto das mudanças climáticas. Então, nós temos aí a cultura imaterial, que é tudo aquilo que é produzido pelas sociedades humanas, mas não tem consistência material. É uma festa, é um ritual religioso, é uma dança, é estilos musicais, certo? É um modo de preparo, um determinado alimento, certo? E a gente vai aqui, deixa eu só... Aí, certo? Então é cultura imaterial, são as festas, rituais, danças, estilos musicais, modo de preparar um determinado alimento, certo? Fazer um artesanato, isso é chamado de cultura imaterial, tá certo? Aí, deixa eu só finalizar a aula da professora para a gente finalizar da gente também. Aí nós temos aqui, isso é cultura imaterial, viu? A pintura nos corpos dos índios, uma dança, uma festa, um ritual religioso, isso tudo é uma cultura imaterial, tá certo? Todo mundo entendeu o que é cultura imaterial? Eu não vou colocar essa pergunta não, viu? Sim. Tá certo. A próxima aula vai ser português. Coloca aí o título da próxima unidade que a gente vai estudar aqui. Graças a Deus a gente já terminou aqui. Bote povos da antiguidade na África e no Oriente Médio. Povos da antiguidade na África e do Oriente Médio. Certo? Na África e no Oriente Médio? Na África e no Oriente Médio. Aí um subtítulo, você vai colocar aí, a antiga civilização egípcia. A antiga civilização egípcia. Pronto, esse é o subtítulo da aula. 10h25 a gente começa a aula de português, tá certo? Intervalo. Tchau vocês. Aula de português para o 6º ano, viu? Tchau. Tchau, João. 10h25 tu me liga. Tchau. Nada. Tchau. Alô? Pronto, caiu também.